Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série Combatendo as Forças Espirituais. Estudo número 4. Os ataques sobrenaturais. Além do que podemos aguentar. Conforme explicamos em detalhes no estudo anterior, os ataques sobrenaturais das forças espirituais do mal contra o cristão se distinguem dos ataques simples não quanto ao tipo de tentação, mas sim na sua intensidade. Ou seja, via de regra, se o cristão mantém um relacionamento íntimo com o Senhor, escutando e obedecendo ao nosso amado conselheiro, os ataques simples são relativamente fáceis de serem combatidos, conforme nos foi dito pelo nosso irmão Paulo. Verso: vivam pelo Espírito, grego pneuma, e certamente não satisfarão, grego teleo, os desejos, grego epithemia, da carne, grego sarx. Gálatas 5:16. Este, porém, não é o caso das provações sobrenaturais, que são bem mais difíceis de entender e de se livrar. O uso da palavra tentação e provação no grego. Dando uma pequena pausa, deixe-me alertar que nesta série utilizamos os termos tentação, provação e teste como sinônimos. Fazemos isto porque no original grego uma única palavra, peirasmos, é usada. Eis alguns exemplos de usos variados de peirasmos. Mateus 6:13, Lucas 22:28, Gálatas 4:14, 1 Pedro 4:12 e Apocalipse 3:10. Também sabemos muito bem que nenhuma tentação é permitida aos filhos de Deus sem que essa possua um propósito benéfico, ainda que quando estamos passando por ela, geralmente não conseguimos enxergar esta realidade. Romanos 8:28. Ou seja, para os escolhidos do Senhor, toda a tentação é de fato um teste e uma provação, e o Senhor os livra de todas elas. Verso: pois ainda que o justo venha a cair 7 vezes, ele se levantará, mas os ímpios são levados pela miséria. Provérbios 24:16. Pedro foi tentado e caiu, mas o Senhor o levantou e o restaurou. João 21:15-25. Judas foi tentado e caiu, não se levantou e foi levado à ruína eterna. Mateus 27:1-5 e João 17:12. A esmagadora intensidade dos ataques sobrenaturais. Mas continuando, tocaremos agora no aspecto característico do ataque sobrenatural, que é a sua intensidade excessiva. Quando estamos sob um desses ataques, muitas vezes sofremos uma pressão tão esmagadora que questionamos como poderemos sobreviver à experiência. Procuramos por um escape, mas não nos parece existir um. Desesperadamente, procuramos por uma solução lógica, algo que faça sentido.
mas nada que vem na nossa mente nos parece viável. O motivo desse desespero, irmãos, é que soluções lógicas se baseiam em fatos. Esses ataques, porém, não são baseados em fatos, mas na mentira. Sim, na mentira. Mas somos levados por estas tentações, mesmo assim, devido ao poder sobrenatural que os anjos, incluindo os anjos caídos, possuem sobre nós. E é por isso que chamamos de ataques sobrenaturais. O que quero dizer com isto é que, muito embora, obviamente, sabemos em que estamos sendo tentados, não existe um porquê de tanta angústia. Verso: estou gasto e muito abatido. Meu coração geme de tanto sofrimento. Salmos 38, 8. Os constantes resgates de Deus. Muito embora, quando passamos por uma destas tentações, temos a certeza que não existe uma saída e que não aguentaremos, a realidade é que o Senhor não permite que o inimigo nos tente de tal forma que a força empregada seja além da nossa capacidade de aguentar e resistir. Digo isto por experiência própria. Todas as vezes que passei por uma destas provações, realmente houve momentos que achava impossível me livrar da prisão do inimigo. Não acreditava no que estava ocorrendo, pois de fato nada daquilo era desta terra. Efésios 6,12. Me sentia como que experimentando algo que seres humanos não deveriam experimentar. Como se houvesse tido um rompimento da barreira que separa o físico do espiritual, e mãos invisíveis estivessem procurando me acorrentar em um local de trevas, onde não existe nenhum escape, nenhuma esperança. Mas de repente, me vinha uma voz do alto que me dizia: reaja, lute, clame pelo meu nome que lhe resgatarei. E assim fiz todas as vezes. Na minha fraqueza, clamei ao Senhor por misericórdia. E me veio uma outra mão superior à do diabo que me resgatou deste meu inimigo que procurava me afogar em um oceano de desespero. O rei Davi se refere a esta mesma experiência quando nos escreveu, verso: estendeu do alto a sua mão e tomou-me, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Encontraram-me no dia da minha calamidade. Porém, o Senhor se fez o meu suporte. Conduziu-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha retidão. Conforme a pureza das minhas mãos, Ele me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei em rebeldia do meu Deus. Salmos 18, 16 a 23 e 2 Samuel 22, 17 a 22. Não somos tentados acima da capacidade de livramento. Muito embora, durante um ataque sobrenatural, muitas vezes temos a impressão de que nos é impossível obter uma vitória. A verdade é que, conforme o nosso irmão Paulo nos escreveu,
O nosso Pai jamais permitirá que os seus filhos sejam de fato tentados além da sua capacidade de resistir e, no final, saírem vitoriosos. Verso. Não vos sobreveio nenhuma tentação, grego pirasmos, senão humana, grego antrópinos, mas fiel, grego pistos, é Deus, grego theos, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis, grego dínami, resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que a possais suportar, grego hipofero. De novo. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Ver também Salmos 103, 14 e 2 Pedro 2, 9. Paulo aqui deixa primeiramente claro que, embora os ataques venham de entidades espirituais, utilizando de armas espirituais, do nosso ponto de vista, a natureza dos ataques continuam sendo de caráter físico e humano. Portanto, por mais que às vezes nos pareça impossível, a realidade é que, como filhos de Deus, temos condição de resistir e vencer todos esses ataques. Embora não o façamos a sós, conforme explicaremos mais abaixo. Como Satanás nos captura. Logo a seguir, aprendemos que Deus sempre nos fornece um meio de saída, ou um meio de escape. Esta é uma verdade que nos causa indescritível alívio. Obviamente, só necessita de um escape a pessoa que foi capturada. Aquele que está livre não possui nada o mantendo confinado. Falaremos sobre este meio de escape também mais abaixo. Mas agora, deixe-me explicar como o inimigo nos captura. Para que sejamos apanhados, ele sempre utiliza de uma isca mental, algo que ele sabe que nos chamará a atenção. Algo que devo alertar não tem que ser necessariamente pecaminoso. Este algo varia de pessoa para pessoa, dependendo da circunstância de cada um. Mas pode ser tanto algo agradável como desagradável, não importa, pois o que ele procura a princípio é nos apanhar em uma espécie de hipnotismo, onde ficamos mesmerizados, imersos nos nossos pensamentos. Para ilustrar o que estou falando, se a tentação for na área financeira, a isca pode ser uma entrada de dinheiro ou uma promoção no trabalho. Se for na área sexual, a isca pode ser cenas românticas. Se for na área de preocupações e medo, a isca pode ser uma recente mudança de supervisor no trabalho ou uma má notícia do médico. A prisão mental se torna mais e mais longa. Satanás continuará nos enviando estas iscas mentais, até que ele percebe que caímos na armadilha e começamos a usar do nosso tempo meditando no assunto. Uma vez que fomos fisgados, ele nos manterá neste estado de prisão mental sempre que pode, tornando essas sessões cada vez mais frequentes e longas. É neste estágio do ataque que ele nos leva aos desejos pecaminosos. Se o cristão não conseguir escapar desta cadeia, o próximo objetivo de Satanás é sugerir coisas que o cristão
possa fazer no físico, e assim levá-lo a pôr em prática aquilo que até então se limitava à imaginação. Verso. Então, esse desejo, grego epithemia, uma vez concebido, dá à luz o pecado, grego amartia. E o pecado, após consumado, gera a morte, grego thanatos. Tiago 1, de 13 a 15. Como funciona o escape? Falemos agora sobre o meio de escape que o nosso irmão Tiago nos escreveu. A forma que Deus nos resgata das garras do pai da mentira é através da verdade. Devemos lembrar que tudo aquilo que Satanás oferece é baseado no engano, na farsa, na ficção, na ilusão, no engodo. Se o diabo nos oferece algo que no início possui algum fragmento de verdade, é simplesmente porque assim é mais fácil nos confundir e eventualmente nos levar à mentira por completo. Sim, porque mentir é o único idioma que ele realmente conhece. João 8, 44. As verdades de Deus contra as mentiras do inimigo. Deus nos oferece a verdade como escape. Verso. A verdade vos libertará. João 8,32. A verdade, que é a palavra de Deus, João 17,17, nos alerta quanto à realidade da vida. Durante estes ataques, as revelações de Deus quanto a quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nos serve como uma espécie de água gelada no rosto, uma espécie de choque térmico que nos acorda e nos liberta do mundo fantasioso do inimigo. Sim, porque todo indivíduo que cai na armadilha do inimigo termina descobrindo, às vezes muito tarde, que foi enganado. Que tudo aquilo que lhe foi exibido, ou melhor, que tudo aquilo que lhe foi prometido, não passava de uma farsa. Este escape fornecido por Deus funciona como uma boia amarrada em uma corda que é lançada de um barco, para que possamos nos agarrar a ela e assim sermos levados para a terra firme. Em um outro estudo, se o Senhor permitir, falaremos dos casos em que esta boia é lançada, mas a pessoa a dispensa, preferindo se afundar cada vez mais no mundo fictício do inimigo. Verso. Eles, porém, não quiseram escutar, viraram as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Zacarias 7:11. O objetivo dos ataques sobrenaturais. Os ataques sobrenaturais das forças espirituais do mal possuem como objetivo separar o cristão de Deus. Da mesma forma que no mundo animal, os lobos e as hienas, quando caçam, procuram separar os filhotes dos seus pais, para que assim os possam capturá-los, matá-los e devorá-los com facilidade e sem o risco de se ferirem. Queridos, concluindo este estudo e em preparação para o próximo, quando fecharemos este segmento sobre os ataques sobrenaturais das forças do mal, queremos deixar bem claro que não existe um cristão que não passe por este tipo de ataque. O que ocorre é que muitos dos nossos irmãos nem se dão conta do que está transcorrendo,
e simplesmente cedem à tentação, deduzindo que é impossível resisti-la. De fato, junto com todo o ataque sobrenatural, o inimigo insere a ideia para que assim a sua vítima desista de lutar e não resista aos desejos de satisfazer o eu. Mas resistir, ele deve. Por mais forte que seja o ataque, resistir, ele deve. Por mais fraco que ele se encontre, resistir, ele deve. Peço, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.